Ei, você aí que é um artista independente, já se sentiu mal em algum momento por não ter o apoio de pessoas próximas de quem você esperava apoio? No livro O Caminho do Artista, a autora Julia Cameron diz que uma das nossas principais necessidades como seres criativos é apoio. Infelizmente, isso pode ser difícil de obter, e ela está totalmente correta. Esse é um dilema muito comum na vida de quem faz arte, seja você um escritor, um músico, um pintor, enfim. No mundo ideal, a gente espera ser apoiado primeiro pelas pessoas mais próximas para depois atingir as pessoas desconhecidas, mas não é bem assim que acontece, e isso tem uma explicação. Já ouviu falar em artista sombra? Os artistas sombras são aquelas pessoas que têm muitos problemas com a autoconfiança, que estão o tempo inteiro se comparando com outros artistas e desvalorizando a sua própria arte. E isso se dá por uma soma de experiências de uma vida inteira. O artista sombra geralmente é aquela pessoa que cresceu sem incentivo na família, uma família que não tinha muitos artistas, a pessoa que foi ensinada a enxergar a arte como hobby e não como trabalho, ou até mesmo aquela pessoa que vive da sua arte, que tá aí acreditando no seu potencial, mas que não tem tanto apoio assim. A Julia Cameron traz esse conceito em O Caminho do Artista pra gente entender o que é um artista sombra e se libertar dessas amarras. Trazendo um pouco da minha vivência para esse debate, eu acho que um dos pontapés pra gente se libertar dessas amarras é não esperar tanto das pessoas que nos rodeiam, porque nem sempre essas pessoas fazem parte do nosso público-alvo. No meu caso, por exemplo, eu sou um autor independente que escreve histórias com protagonismo LGBT. E nem todas as pessoas que são próximas a mim, meus familiares, meus amigos, eles são leitores, e mesmo que sejam leitores, nem sempre eles leem o tipo de história que eu escrevo. Então é muito injusto esperar que eles leiam as minhas histórias só porque elas são escritas por mim, mas se fossem escritas por qualquer outra pessoa, eles não leriam porque não é o tipo de arte que eles consomem. Além disso, existem diferentes formas das pessoas demonstrarem apoio a você. Não necessariamente elas precisam consumir a sua arte para isso. Por exemplo, os meus pais, eles não são leitores. E eles sempre demonstraram apoio à minha carreira de escritor. Eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro livro físico, eu precisava bater uma meta de pré-venda e o meu pai comprou uma boa quantidade de livros, não para ele ler, mas para eu poder presentear leitores que não poderiam pagar pelo meu livro com aqueles exemplares. E isso é uma coisa assim que eu levei pro meu coração. Foi uma das demonstrações mais bonitas de apoio ao meu trabalho, e o meu pai não é um leitor. Provavelmente, se ele tivesse comprado o exemplar do meu livro para ele mesmo, ele não ia ler, ele ia deixar na estante. E essa não é a maneira que eu quero que apoiem o meu trabalho, sabe? Eu não quero que o meu trabalho seja adquirido por pessoas próximas a mim, para elas me apoiarem mais, deixando os meus livros ali na prateleira delas. Não, eu quero que pessoas que realmente se identificam com as minhas histórias leiam elas. Nem sempre te falta apoio. Às vezes, você só tá colocando expectativa nas pessoas erradas, nas pessoas que não fazem parte do seu público-alvo. Enquanto isso, pessoas que fazem parte do seu público-alvo, que têm o perfil de pessoas que consomem o seu trabalho, estão deixando de ser impactadas por ele porque você não tá conseguindo enxergar quem são essas pessoas. Então eu te convido a mudar um pouco a perspectiva e começar a se libertar das amarras de ser um artista sombra.